Olá, futuros cadetes do Exército Brasileiro. Professor Sormani Alves, aula de História. Hoje o tema abordado por nós vai ser Renascimento Cultural, Humanismo e as Reformas Religiosas, de acordo com o nosso edital, ok? Renascimento Cultural. Vamos lembrar que a gente já tinha falado da questão do feudalismo, daí começou a questão do renascimento das cidades, o renascimento comercial, certo? E toda cidade, todo o país tem a sua cultura, todos. Na época do feudalismo era muito complicado você pensar em obras literárias, obras artísticas, ciências, porque na verdade quase que a vida toda do pessoal que vivia no feudo era lutar contra os bárbaros, tentar sobreviver, né, fazendo as suas economias de subsistência. A vida era muito limitada dentro do feudo. Agora você tem cidades que surgiram, eu contei para vocês toda essa etapa, o surgimento dos estados nacionais e, logicamente, faltava a cultura chegar nisso. E agora nós temos o renascimento cultural, que é um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália no século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVIII, ok? Século XVIII, aqui no caso aqui, por toda a Europa. 17, né? Desculpa, século XVII, começou com o século XIV, século XVII, século XVII, século XVIII, tudo bem, né? Pela Europa. Caracterizou-se pela a crítica à cultura teocêntrica, né? Lembra que teo, questão Deus, Deus o centro de tudo. Era muito utilizado isso pela Igreja Católica nesse período, né? A explicação era aquela explicação lógica, né? Porque choveu demais, Deus quis. Porque aconteceu isso, Deus quis. Não tinha questão com embasamento científico, racionalismo, não tinha isso. Então a igreja utilizava muito isso para manter toda a ideologia dela. Praticamente quase nem todos eram estudados mesmos, então ele conseguia manter isso e com isso ela conseguia manter seu poder e cobrar os dízimos. Então, pela crítica à cultura teocêntrica em função da necessidade de afirmação dos novos valores burgueses. Olha a burguesia, eu falei com vocês como que ela surgiu, né? Como ela apareceu, como ela se tornou poderosa, quem tinha o dinheiro ela era, certo? A questão da burguesia, e muitos deles acabaram investindo em arte. Lembrar a vocês que a maioria das artes que foi feita, as questões artísticas, eram mais de crítica à igreja, crítica à ideologia do teocentrismo, crítica à idade medieval, à questão do feudo, do feudalismo. Havia uma crítica disso. Geralmente as obras de artes eram patrocinadas pela burguesia, que patrocinava muito dessas obras, justamente para provocar e contra, questionar a época da cultura medieval e principalmente a questão da igreja. Não dava para você criticar agora ainda, por enquanto, o rei. Como eu falei com vocês, o rei controlava o exército, controlava os impostos, né, a função, ele era absolutista, então ele estava com muito poder. Mas dava para você questionar a questão da igreja, mesmo que a igreja falava sempre que ter lucro era pecado. E isso mexia diretamente com a burguesia, porque a burguesia, todos vocês sabem, comerciantes, certo? Banqueiros, então vivia da questão dos lucros, tá legal? Então dessa forma. Continuando aqui com vocês. Aí originou-se na Itália, só pagar, originou-se na Itália devido ao florescimento das cidades como Veneza, Gênova, principalmente as duas, que passaram a controlar o mar Mediterrâneo. Nós já vimos isso na expansão marítima, certo? Florença, Roma. Aqui eu até coloquei. Essas cidades se enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no Mediterrâneo, que era o grande mar da Europa, né? Sempre o mais poderoso, dando origem a uma rica burguesia mercantil. Então, você está vendo que ela é poderosa. Aqui começou a navegar pelos mares, pelo mar Mediterrâneo, depois o Oceano Atlântico. Então, Gênova e Veneza, nessa época, principalmente, elas tinham o monopólio do mar Mediterrâneo. Você lembra da expansão marítima que eu coloquei para vocês? Então, praticamente todas essas cidades italianas, elas dominavam essa parte do Renascimento. Então, praticamente, o Renascimento, o berço do Renascimento é a Itália, ok?
dando origem a uma rica burguesia que, seu processo de afirmação social, se dedicou às artes juntamente com alguns príncipes, alguns só apenas, tá? Coisas que ela vai tentar fazer, porque a questão da burguesia, os nobres sempre foram ligados à questão das artes e nem todos os burgueses. A questão do burguês é sempre ganhar dinheiro. O burguês pensa em ganhar dinheiro, não importa a questão das artes, tá? A cultura renascentista teve 4 características marcantes. As principais. Para uma prova, você precisa disso. Ok? Essa é a básica. Nem que você fosse fazer de qualquer esse curso que você está fazendo, até que se fosse para a questão do Enem, se você fosse fazer, você precisaria dessas 4 características, você saber dessas 4 características. A primeira aqui, nós temos racionalismo, aqui ó, razão. Os renascentistas estavam convictos de que a razão era o único caminho para chegar ao conhecimento. É o guia, eles falavam o guia infalível para chegar à verdade. E que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Afinal de contas, na época medieval, tudo era a questão do teocentrismo. A explicação, tudo era que Deus quis. Vocês lembram? Agora não. Vem uma característica do Renascimento principal é o racionalismo, a razão. A razão explica tudo. A razão juntamente com a ciência. Tudo pode ser explicado, tudo tem uma explicação. Não é que Deus quis, não. A ciência explica tudo. A razão é o guia para chegar à verdade, ok? Experimentalismo. Para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Tá vendo como que eles falam sempre da ciência? Sempre, 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 a ciência tá em primeiro lugar. Tudo é explicação científica, nada questão ideológica da igreja principalmente. Racionalismo, experimentalismo. O outro, individualismo. Nasceu a necessidade do homem conhecer a si próprio, buscando afirmar sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições. Bem burguês isso. De fama, ambições, mostrar seus talentos, desde que você tenha dinheiro, óbvio, né? Através da concepção de que o direito individual está acima do direito coletivo. Vamos lembrar por que ele colocava isso aí? Na época do feudalismo, você sabe que tinha aqueles laços de fidelidade entre suzerano e vassalo, né? Entre o senhor feudal e o servo. O servo dependia do senhor feudal para proteção pelas terras, e o senhor feudal dependia dos servos para plantar, cuidar do gado, para lutar contra os bárbaros, certo? Então havia uma dependência o tempo todo. E eles pregam o individualismo, que todos têm direito a, por si só, não precisa de ninguém. É praticamente falar que não precisa de ninguém. Não concordo muito com o que eles falam dessa forma, mas é o que eles pregavam mesmo, que as pessoas não precisariam de ninguém e que individualmente você conseguiria a fama, atingir os seus sonhos, as suas ambições, não precisaria de ninguém para isso, ok? Antropocentrismo, a palavra aqui, ó, antropo, quer dizer o homem, ok? Você lembra que tinha o teocentrismo, Deus, teocentrismo. Agora eu prego o antropocentrismo, colocando o homem como a suprema criação de Deus e como o centro do universo, tá? Valorização aí do homem através do antropocentrismo, ok? Continuando, Renascimento literário. Coloquei para vocês uma das obras principais, poucos por acaso, cair numa prova, eles vão te perguntar, se decorar, se você está decorando, você sabe o nome da obra que Maquiavel escreveu, mas ela pode estar muito bem colocada lá no contexto da prova, no enunciado da prova, e que você, pelo menos, já ouviu falar sobre esse assunto, tá? Por isso que eu coloquei para vocês. Maquiavel, autor do Príncipe, que eu já falei em aulas passadas, obra precursora da ciência política, é a precursora da ciência política, onde é autor da conselhos governantes da época, ok? É preferível ser temido do que amado,
tá certo? Os fins justificam os meios, como eu já expliquei para vocês. Essa é uma das obras clássicas do Renascimento literário. A outra, Shakespeare. Shakespeare já ouviu falar demais, né? Abordou em suas obras os conflitos humanos, tá vendo aqui, ó? Conflitos humanos nas mais diversas dimensões. O que é isso? Tá? O que é isso? O individualismo, o humanismo, ok? O antropocentrismo, o homem acima de tudo, ok? Então ele escreveu as comédias e tragédias como Romeu e Julieta, Macbeth, A Megera Domada, Otelo e várias outras, que até hoje já passaram por novelas, filmes, e no teatro sempre tem essas obras de Shakespeare, que é um dos líderes do Renascimento literário. O outro, Miguel de Cervantes, talvez três que eu falei para vocês dos principais, autor espanhol da obra Dom Quixote, uma crítica contundente da cavalaria medieval. Olha aqui, ó, tá vendo? Criticando a época do feudalismo. Todas que falavam alguma crítica do período do feudalismo são patrocinadas pela burguesia, ok? Esse patrocínio que a burguesia faz para criticar a questão das igrejas ou até a cultura medieval, isso é chamado de mecenato. Vou escrever aqui para vocês, ó, mecenato, ok? Isso, mecenato, quer dizer que é o patrocínio que a burguesia fazia justamente para essa crise da cultura medieval e o teocentrismo da igreja. Ok? Isso é prática de mecenato. Ela patrocinava essas obras. Isso existe até hoje. Né? Então, muitas vezes, algum artista escreve, faz uma música, ou artista faz uma obra literária, ou uma escultura, criticando alguma coisa do governo, por exemplo, alguma coisa da sociedade. E algumas vezes, essas críticas são patrocinadas por alguém. Então, essa prática de mecenato, mecenas, né? Ela é praticada até hoje no mundo afora, certo? Mundo afora é praticado. Então, é uma coisa que tem até hoje, isso chama-se mecenato. Você anotou aí, para você não ter dúvida, apareceu na prova, mecenato, patrocínio da burguesia. Contra o teocentrismo da Igreja Católica, Deus no centro de tudo, né, a cultura da Igreja Católica e a cultura medieval. A época do medieval é criticada também. Combinado? Renascimento artístico. Os principais artistas práticos do Renascimento foram Leonardo da Vinci, o maior dele, né? Que muita gente pensa que só foi pintor, mas o que ele foi? Foi matemático, foi físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor, e que foi o gênio absoluto de todas. As obras principais dele, Mona Lisa e A Última Ceia. Essa Última Ceia você viu em qualquer lugar na sua vida, uma hora você vê isso aqui, né? Foi uma das obras. Essas duas obras dele são das obras assim, maiores do mundo. Elas não são as mais belas ou as mais bonitas, mas elas são as principais, elas são a marca do Renascimento. Mostrar a questão do homem, o antropocentrismo, valorização do homem, o humanismo, a valorização do ser humano. Olha aqui, tá vendo? Mostrando aqui a questão da Santa Ceia. Essas duas obras, aquelas que não têm preço, aquelas que ficam no Museu do Louvre, né, em Paris, redomas de vidros, vigiadas o tempo todo, para que ninguém pudesse, questão de roubar. Se roubasse também, não teria nem onde vender isso, né? Porque qualquer pessoa pegaria essas pessoas com roubo disso aí. Então, essa aqui é quadro disso aqui, e a Mona Lisa, um dos maiores quadros, quer dizer, Mona Lisa desse tamanho, para falar a verdade para vocês, é pequena mesmo. Você vê que essa no Museu do Louvre, você vai olhar realmente, ela é muito pequena, tinha até 6 cópias, eu estava lendo que até essas 6 cópias vão deixar de ir pelo mundo como exposição, né? A original fica lá no Museu do Louvre, as 6 cópias também vão ficar nesse Museu do Louvre em Paris, e elas não vão deixar de percorrer o mundo como exposição. Vão parar. Além da Mona Lisa, que tem muitos, né? Pode falar que é um autorretrato de Leonardo da Vinci, ou ninguém sabe ao certo de quem que ele se inspirou aqui, se é a esposa dele, se foi empregado. Eu já vi versões disso aí até. Sei que é um dos quadros
ou dos mais valiosos, se não o mais valioso. E a anunciação, que ele também faz aí. Você vê que tudo tem a presença do ser humano, ok? Todos. Eu vou entender como que eles fazem dessa forma, né? Michelangelo, o outro artista italiano cuja obra foi marcada pelo humanismo. Tá vendo? Ó, esse principalmente ainda, ó, valorização do ser humano. Além de pintor, foi um dos maiores escultores do Renascimento. Suas obras destacam Pietà, Davi, o Teto da Capela Sistine, que foi uma obra assim, belíssima, muito fala muito bem sobre a crítica dela, até hoje maravilhosa, a criação de Adão e o juízo final. Eu coloquei Pietà, uma das mais principais, aqui ó, dele aqui, a questão do humanismo, olha, a figura aqui, certo? Outra, que está aqui, ó, a Sagrada Família, olha, a preocupação com a anatomia, tá vendo? Olha, preocupação total com a anatomia, olha aqui, ó, as pessoas nuas, tá vendo? Ó, os anjos como fosse nu, anatomia. Davi, também, tá vendo? A questão do nu, que isso aqui até, quando fez isso aqui, na verdade, isso foi um grande choque para a população, né? A grande população não via isso exposto a alguma coisa, uma obra de arte, isso. Isso era para causar alguma certa coisa dentro da Igreja Católica, né? Quer dizer, isso é uma provocação contra a própria Igreja, né? Que falava que isso tudo era pecado, o nu era pecado, e então ele vai fazer esculturas valorizando o ser humano. Teoria, questão humanista, ok? E a outra aqui, dessa aqui, ó, o Renascimento científico, o famoso Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. A Igreja, nessa época, deles aqui, falava dessa teoria do geocentrismo. Geo é terra, tá, gente? Terra. Então eles falavam assim, que a Terra é o centro do universo. Até eles colocavam que a Terra seria o centro, vou colocar um T aqui, e que os planetas e o Sol, inclusive, giravam em torno da Terra. Então, colocaram essa expressão, ok? Aí vem Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, dois caras muito do bom, porque um cara com uma luneta muito pequenininha, sem computador, fazendo os cálculos todos com a mão, né? Vamos ver que os caras, para mim, são os feras da ciência. Para mim, está em primeiro lugar. Heliocentrismo, aí foi com essa teoria do heliocentrismo, hélio, Sol. O Sol é o centro de tudo, ok? Às vezes falavam que o Sol é o centro do universo, tá? E todos os planetas, inclusive a Terra, giraria em torno do Sol, certo? Quando ele falou isso, principalmente Galileu, né? Ele foi preso. A igreja queria queimá-lo, né? Porque é uma heresia o que ele estava falando, era uma mentira. Ele, para não morrer, falou que estava mentindo mesmo, passado muito tempo, depois que ele vai morrer, mas ele deixou os escritos dele. E ao deixar os escritos dele, alguém pega aquilo ali e vai, né, mostrando, vendo que a igreja estava errada e que ele estava certo. Hoje todos sabem que essa teoria que é verdadeira, do heliocentrismo, né, da questão do Sol. A igreja foi pedir perdão a eles no ano de 2000, isso mais ou menos aconteceu em 1480, na verdade, no ano 2000 que a igreja vai pedir perdão, o Papa João Paulo II, na época, era o ano do perdão, pediu perdão à família de Copérnico de ter duvidado dele. Houve perdão, então hoje a gente pode falar que a igreja considerou também, por muito tempo não, mas depois ela viu que estava certo, continuou certo, muitos anos, o 2000 só foi um gesto simbólico de perdão, tá? Essa frase é legal, ó, que todas as verdades são fáceis de perceber depois de ter sido descobertas. O problema é descobrir, tá vendo? Todas as verdades são fáceis de perceber depois que foram descobertas. O problema é descobrir, ok? Que era mais difícil. A questão do humanismo, como eu falei com vocês, nome dado a uma corrente filosófica e artística que surgiu no século XV na Europa, tá vendo? O humanismo corresponde ao conjunto de valores filosóficos, morais e estéticos, como nós já vimos as obras de artes, que focam no ser humano. Daí surgiu o seu nome. Do latim, o termo humanus significa humano, ok? Valorização do ser humano, em outras palavras, tá? A questão do humanismo. Trata-se de uma ciência,
que permitiu ao homem compreender melhor o mundo, nós já vimos aí, na literatura, na ciência, e o próprio ser, o individualismo, né? O homem. Isso ocorre durante o período do Renascimento cultural. Essa é a categoria da questão do humanismo, certo? O humanismo veio para isso, valorização do homem. O símbolo do renascimento, do humanismo, é esse aqui, ó, do humanismo, é o antropocentrismo humanista, é isso aqui, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci de 1590, que você já deve ter visto N vezes da sua vida, né? Talvez você não sabia que chamava o homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, né? Mais um que fez aqui, que é o símbolo, se tornou o símbolo do humanismo, é essa figura, tá? Já até caiu prova com essa figura, perguntando exatamente o que significava isso, e geralmente isso aqui, ó, o antropocentrismo humanista, do jeito que eu coloquei para vocês aqui, era a resposta lá, tá ok? As principais características do humanismo são que a gente saber racionalidade, racionalismo, a razão explica tudo, é o guia para chegar à verdade, certo? Era toda a resposta tem que vir a resposta científica, embasada com isso, contra o teocentrismo, antropocentrismo, o homem é o centro de tudo, como nós já falamos, cientificismo, a ciência explica tudo, a ciência explica tudo, a razão é o guia para chegar à verdade, valorização do homem, o homem é o centro de tudo, ok? Valorização do corpo humano, como aquela estátua que a gente viu de Davi, de Michelangelo, e das emoções. Busca da beleza e perfeição. Aí você tem a questão da Mona Lisa, aquelas obras todas que a gente viu lá de Michelangelo, né? Vou até voltar aqui para vocês, aqui, ó, para a gente ver a questão. Isso aí, busca da beleza, da perfeição, da emoção, tá? Da valorização do corpo humano, ok? O Renascimento a gente pode colocar ele em síntese, né? A gente aqui como o seguinte, né? Um resumo dele: exalta a vida urbana, o espírito da burguesia, tá vendo? O materialismo terreno, o dinheiro, porque se é burguês vai ver questão de dinheiro, o progresso científico, a ciência nós já cansamos de falar, a cultura laica, a não religiosidade, ou seja, a cultura laica se não tem uma religião oficial, todo mundo tem liberdade de religião, porque afinal de contas só tinha questão da igreja católica, e a igreja católica mandava em tudo, correto? Então, por exemplo, igual no Brasil mesmo, você não tem uma igreja oficial, aqui você pode ser questão de qualquer igreja, tá? O Brasil é um país laico, não tem uma religião oficial, como na Inglaterra tem o anglicanismo, que é a religião oficial, aqui não tem. Racionalidade, mas lá tem igreja não oficial, mas aceita todas as outras denominações, ok? Racionalidade, a razão explica tudo, o homem é o centro de tudo. Admite alguma religiosidade, porque alguns deles eram ateus, lógico que contestava a igreja católica, alguma espiritualidade, a crença no evangélico, alguns deles, e a presença de Deus. Admite. E contra a vida feudal, como falei com vocês, patrocinado pela burguesia, né? Mecenato, perseguição e censura, é contra, porque o rei era absolutista e fazia isso. Supremacia da fé, porque a igreja falava tudo que era o teocentrismo, supremacia da fé é o teocentrismo, Deus o centro de tudo. Cultura católica medieval, aquela que vai cobrar o dízimo, e se você não pagar, você vai para o inferno, aquela coisa toda que a igreja fazia. O teocentrismo, Deus o centro de tudo. Ok? Em síntese, foi o que a gente colocou aí para vocês. Em cima disso, nós temos as chamadas reformas religiosas também nesse período aí, que foi importante, onde surgiu as religiões protestantes, ok? Tanto católico que o movimento político religioso responsável pelo rompimento da unidade cristã europeia. Não é que acabou com a Igreja Católica, de jeito nenhum. Ok? Surgiu a questão do protestantismo. Elas têm suas diferenças, mas todos os dois acreditam em Jesus como Filho de Deus. O Deus é o mesmo. Então, eles são cristãs, são religiões cristãs. Você é católico ou você é protestante, ou a gente fala evangélico e tudo mais, pentecostal, né? Porque nem tem a verdade é protestante e pentecostal. Se você é dessa linha e você é católico, você é cristão. Se você acredita em Jesus como Filho de Deus, cristão. Então,
a reforma, a exaltação do divino, do espírito e da fé. Todas elas aqui, ó o que nós temos aqui. Igreja Católica, absolutismo dos reis, e a burguesia, que são os elementos responsáveis por isso aí nesse período. Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão do século XVI, liderado por Martim Lutero, que é o nome aqui, é o principal aqui, né? Que era um monge, tá vendo? Simbolizado pela publicação de suas 95 teses, que ele pregou na igreja de Hindeburgo, na Alemanha, 95 teses contra os abusos da Igreja Católica. Ele escreveu vários, vou colocar para vocês os principais. Então, ele fixou na igreja de Hindeburgo 95 teses. É outro que eu tiro o chapéu mesmo, cara corajoso. Numa época a igreja pegava as pessoas assim e matava. Quem contestava a igreja era queimada na chamada fogueira santa, que eles tinham bastante. As 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Hindenburg, né? Ok? 31 de outubro de 1517. 2017, um ano de 2017, fez 500 anos da Reforma Protestante, o surgimento da Igreja Protestante, que vem com essas segundas, por que aconteceu a Reforma Protestante? Quais as causas que levaram a isso? Primeiro, você tem um conflito entre o Estado, que é o rei, certo? E a igreja. O rei também havia uma contestação. Por que o rei estava contestando? O imenso controle territorial exercido pela Igreja Católica contrariava os interesses das recentes monarquias nacionais. Lembra que quando acabou o feudalismo, eu falei com vocês que 2/3 de toda a Europa ficou na mão da igreja. O padrão de riqueza era a terra. O dízimo que ela cobrava, né, era em produtos, ganhava terras, certo? Qualquer coisa ela recebia isso, que era o padrão de riqueza. Aqui ela tem moedas, então ela cobra em dízimo. Então a maioria das terras estava na mão da igreja. Então qualquer reforma que o rei quisesse fazer, uma estrada, ou uma área de lazer, uma escola, sei lá, qualquer coisa, ele barrava porque a maioria dos terrenos pertencia à igreja. Se não existisse questão da igreja católica, ela não fosse oficial dentro do seu estado, ele poderia pegar essas terras. Era um dos objetivos dele. A evasão dos recursos dos estados nacionais através da cobrança de impostos como o dízimo. A igreja cobrava o dízimo, os 10%, todos pagavam, porque senão ela tinha aquela coisa, principalmente com a população mais pobre, que as pessoas iam para o inferno, a burguesia pagava, várias pessoas pagavam, quase todo mundo pagava. Todo mundo tinha medo de ir para o inferno, porque a igreja usava muito bem isso. E chegava um ponto que as pessoas mais humildes chegavam no final do mês, ou ele tinha o dinheiro do dízimo, ou ele tinha o dinheiro para pagar o imposto ao rei. Se ele ficasse com os dois, qual que ele escolhia? O dízimo, logicamente, que ele pagava o dízimo, porque ele preferia, ele poderia ir para o inferno. Então eu falo assim, eles iam preso, professor, eles iam preso, lógico, mas eu prefiro estar preso do que ir para o inferno. Então eu passo um mês lá, 2 meses, depois eu volto, certo? Ele não deixava de pagar o dízimo. Então eu prefiro pagar o dízimo do que pagar os impostos. Se for para escolher os dois, eu pago o dízimo, porque eu não quero ir para o inferno. Então, evasão de recursos, tá vendo? Diminuição de recursos. A interferência da Igreja Católica nos assuntos do Estado. Tudo que o rei ia fazer, praticamente tinha que pedir autorização aos padres, aos bispos, até o Papa. Isso já estava ruim para eles. O outro conflito, esse que eu já até falei com vocês, burguesia e igreja. As críticas da Igreja Católica à ética burguesa. Falou que burguês não tem ética. Não tem mesmo, não. Tá? Isso pisa até no pescoço da mãe para conseguir alguma coisa. Se for para ter dinheiro, principalmente, se for para conseguir alguma coisa, eles não têm ética mesmo, não. A burguesia realmente não tem. A defesa do justo preço contra o lucro e a prática da usura, que era pecado. A igreja falava que ter lucro demais, como a burguesia tinha, era pecado. E uma maneira de salvar era pegar aquele questão do lucro e passar para a igreja. Coisa que a burguesia falasse, não, eu comprei isso por 50, eu quero vender isso por 100. Ok? Aí se vendesse, a igreja falava que era pecado, mas que se desse uma parte daquilo ali, estava salvo. E a burguesia não estava aceitando isso mesmo, não. E outra prática de usura. A usura é tipo um empréstimo em juros.
Você tem 100, você pegava 100 emprestado, a burguesia cobrava ali, R$ 20 de juros, por exemplo, mais ou menos, e a igreja falava que esse dinheiro foi conquistado sem esforço, na usura, passando a perna em alguém. É o que os bancos hoje aqui no Brasil fazem à vontade, né? Juros do cheque especial de 300% ao ano. Então, uma inflação de 4%, 5% ao ano, os juros do cheque especial chega a 300. Isso é usura burguesa tendo que querer mais, tá vendo? Então aí a burguesia estava louco para alguém falar que ter lucro não era pecado, certo? Ela estava esperando alguém se posicionar. Outra, despreparo moral e religioso do clero católico. Isso era bastante, né? Primeiro ponto, a venda de cargos eclesiásticos. Para ser padre, você comprava para ser padre. Então, na verdade, muitas vezes você não tinha questão do seminário. Às vezes a pessoa muito rica, o pai era muito rico, às vezes o herdeiro, o primeiro filho, o homem, seria o herdeiro. Geralmente, o segundo, ele mandava para a igreja e comprava da igreja. Falava assim, eu quero que meu filho seja padre. Então, você pagava a igreja para isso, você comprava para ser isso, você comprava depois para ser os bispos, a hierarquia toda, você ia comprando. Certo? Então havia compra, a venda de cargos eclesiásticos não era por fé, por vocação, era por vontade de pagar e ter um emprego bacana. Simonia, que é a venda de relíquias e objetos sagrados. Vendia-se tudo, vendia uma cruz de madeira, que falava que aquela cruz foi Jesus, tinha sido crucificado ali. Eu li uma vez que se fosse colocar todos esses pedaços de madeira que eles venderam falando que era de Jesus, dava para crucificar o Jesus umas 800 vezes, entendeu? Você pegava a água água benta, falava que era a água do Rio Jordão que Jesus tinha sido batizado. Aí a pessoa até duvidava e falava, poxa, nós estamos aqui no ano de 1517. Você está falando isso, aconteceu 1517 anos atrás. Aí a pessoa, você está duvidando? Aí o cara falava que não precisa duvidar, se estava duvidado, a igreja falava que ele ia para o inferno. Então, aí já mudava a situação. Vendia-se sangue de Jesus derramado na cruz, entendeu? Tudo que você pensar poderia ser vendido. E a gente vê que essas práticas ainda continuam até hoje, essas vendas, essas simonias, vendas de objetos sagrados, relíquias, né? Aquele que cura, aquele tapete que cura, aquela toalhinha que cura, você já sabe como que está a situação. Venda de indulgências, que é chamado comércio do perdão. Então, às vezes eu encontrava com uma pessoa, falava, seu padre, eu não gosto daquela pessoa, eu queria matá-lo. Tenho uma raiva com ela, mas eu não vou fazer isso não, porque eu sei que é pecado. Padre, muitas vezes chegava para você e falava assim, não, você pode até matar aquela pessoa. Eu faço uma oração para você e você vai estar salvo. Você me paga tanto. Então, você estava para você ter o céu, certo? Então, você comprava um lote no céu, você compra o céu, a salvação. É venda da salvação. Muitas vezes, às vezes, estava morto seu pai, por exemplo, e aí a igreja falava que ele estava no purgatório, que ela falava que era um local que para ficar ali, ou você ir para o céu ou ir para o seu inferno. Para evitar que o seu pai fosse para o inferno, por exemplo, você pagaria uma taxa e ele tiraria ele do purgatório. Então era um abuso total, né? Todo mundo. Você deve ver em cidades históricas, principalmente, que no meio das cidades históricas, assim, dessas igrejas mais antigas, geralmente as pessoas eram enterradas ali dentro. Era muito comum isso. Quanto mais perto do altar, mais perto de Deus, o cara tinha certeza que estava, mais ele comprou a salvação. Era até muito simples, né? Você matava, roubava, fazia um monte de coisa errada, e no final da vida você chegava, comprava pelo padre a sua salvação, e você estava tranquilo, não tinha problema nenhum. Ok? Era dessa forma que o pessoal achava. A igreja colocou isso como sendo oficial, né? E muitas pessoas acabavam comprando. Reformas religiosas, né? A reforma de Lutero, da Alemanha, foi o primeiro. Escreveu 95 teses e pregou na Catedral de Edimburgo, né? Como eu falei com vocês. E nessa catedral, né, ele mostra os abusos que a igreja católica fazia. E ele propôs as seguintes coisas. A fixação, a nobreza alemã e a burguesia perceberam nesse contexto a possibilidade de romper com a influência do Papa e confiscar as terras da igreja. Então, Lutero passou a ser a pessoa importante. A burguesia e a igreja
né, a burguesia, desculpa, e o rei falou assim, esse cara é o que a gente precisava. É através das ideias que ele está propondo que a gente vai acatar e vai romper com a igreja. Rompendo com a igreja, a burguesia falou assim, lucro não é pecado. Ok? Rompendo com a igreja, o rei poderia ter suas terras que tanto desejavam, confiscá-las da igreja católica, certo? Então, surgiu o Lutero dentro dessas 95 teses, as principais são essas. Fé como único guia de salvação, ou seja, você não compra a salvação, você não compra a sua salvação. A fé, se você tem fé, se você acredita, você será salvo. Ok? Livre interpretação da Bíblia. Ele propôs, porque a Bíblia era escrita em latim, as missas eram em latim, o padre ficava de costas para o público, de frente para o altar, porque era pecado ficar de costas para o altar, né? Então ele ficava de frente, falando em latim, quase praticamente ninguém entendia absolutamente nada, e Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia do latim para o alemão, porque a reforma começa na Alemanha, ok? Então ele faz dessa forma, então ele fala que a livre interpretação da Bíblia também, porque eu, você e outras pessoas, a gente pode ler o mesmo capítulo da Bíblia e cada um tem uma interpretação diferente. Já a Igreja Católica não admitia isso, o que o padre falou está falado, tá? Manutenção de apenas 2 sacramentos, batismo e Eucaristia, ok? O batismo a partir de 15 anos, geralmente assim nas igrejas protestantes, né, que a pessoa tem um pouco mais de consciência, não daquela forma da igreja católica, que a pessoa com 3 meses, 4 meses, vai e batizado na pia batismal, né, no caso que o padre coloca água e o menino acaba chorando, certo? É isso. Então, dele seria diferente. E a Eucaristia, a hóstia representa o sangue e o corpo de Jesus. O Lutero propunha o pão e o vinho, certo? Como a Santa Ceia, como muitas vezes acontece, né? Que aí os ingredientes para a Santa Ceia seria dessa forma, bem diferente da hóstia da Igreja Católica. Negação ao culto aos santos, ou seja, não há intermediários entre o Criador e a criatura. O homem é o sacerdote de si próprio. Segundo Lutero, a única pessoa que passou na terra sem pecar foi Jesus, que foram pessoas boas, como Paulo, como Pedro, como Maria, certo? Mas são pessoas que, pelo menos, pecaram em algum momento, sempre pecavam, até questão de pensamento. Então, Jesus, o único puro que passou dessa forma. Então, não tem santo, só tem Jesus. Então, se vai fazer uma oração, o único intermediário é Jesus. Então, em nome de Jesus, eu te peço isso. Diferente que, às vezes, a questão da Igreja Católica usava os santos para fazer intermediário entre Deus e ele. E a Igreja Protestante, Lutero propunha não a negação ao culto aos santos, que o único que podia fazer essa ligação seria o próprio Jesus Cristo. Substituição do latim, como eu falei, pela língua nacional nas celebrações, que era, né? Fim do celibato clerical, porque o padre não podia casar, certo? A igreja colocava que padre era casado com a igreja, então não podia casar, então ele propunha isso. Lutero achava que se o padre pudesse casar, mesmo porque já estava desmoralizado, muitos padres, até o Papa, tinha filhos que todo mundo sabia disso, então para evitar essa forma, ele achava também que se o padre fosse casado, se o pessoal chegasse lá com problema no casamento, ele casado poderia entender mais, porque ele é casado. Se ele tivesse um filho, certo? A pessoa chegava com problema com o filho, ele tendo um filho poderia entender melhor. Então ele propunha esse fim do celibato, que para ele o padre tinha que casar. Até hoje você sabe que o padre tem um celibato clerical, né? E da venda de indulgências. Logicamente, a venda de indulgências também era uma das práticas mais combatidas por Lutero, foi essa. Dentre as 95 teses, essas serão as principais de Lutero para o período. Lógico que quando ele fez isso aí, a Igreja Católica o excomungou, expulsou Lutero, né, da Igreja Católica, e Lutero então vai criar a primeira Igreja protestante. Protesto contra o abuso das igrejas católicas. Por isso que chama protestante. E a primeira igreja protestante na Alemanha é a igreja
luterana. É a primeira igreja protestante do mundo, luterana, na Alemanha, certo? Na Suíça, João Calvino também faz uma reforma protestante, que esse aí foi mais ligado com a burguesia gostou mais dele porque Lutero tinha seus problemas com a burguesia também. Lutero achava ele sem ética mesmo. Lutero não dava muita moleza para a burguesia. Então, ele falava isso aqui, ó, justamente aí, ó, exaltou o lucro e o trabalho. Se você trabalhou e teve lucro honestamente, não é pecado. Isso soou como uma luva para a burguesia, era tudo que ela queria ouvir isso aqui, né? Então, por isso que João Calvino era o ídolo deles, né? Propôs rigidez dos valores morais e dos costumes, né? Valores morais e costumes, justamente o negócio é trabalhar, é ter dinheiro, tá? Muitas coisas, então nada de ficar saindo muito, bebendo, muita questão das mulheres, nada. O negócio é trabalhar e ter o dinheiro. Reforçou a defesa da predestinação, presta bem atenção que já caiu isso em prova, de Santo Agostinho, tá? Que a riqueza é sinal da presença divina na sua vida e que a pobreza é fonte dos males e pecados. A questão da riqueza e pobreza não é do jeito que você está pensando, do jeito que hoje se fala nas igrejas protestantes aí, né? Se você está com a presença de Deus, você está rico, né, em graça, você está na presença dele, a riqueza divina é muito grande na sua vida, as coisas vão ser melhores para você. Muitas vezes fala dessa forma. E fonte dos males e pecados, para que você estivesse errado, estivesse em tentações, estivesse fazendo coisas ruins, você é uma pessoa pobre. Nesse sentido, colocou, não é de bens materiais, como as pessoas acabaram interpretando para esse lado, como a própria burguesia interpretou para esse lado. Ok? Outra aqui. Reforma anglicana na Inglaterra do rei Henrique VIII, que era casado, certo? Não tinha um filho homem, a mulher dele tinha tido 4, 3 filhos mulheres, então ele queria um filho homem, resolveu separar dela. O Papa não aceitou e, aproveitando essa onda de reforma que teve na Europa, ele também criou uma própria igreja, a Igreja Anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra hoje, que ela tinha misturas aí, ó, católicos, com hierarquia eclesiástica, padre, bispo e tudo mais, até o Papa, e protestantes, extinção de sacramentos e predestinação. A teoria da predestinação também valia. Essa teoria da predestinação vale até hoje, né? Com a criação do anglicanismo, o Estado inglês confiscou as propriedades da Igreja Católica. Uma onda varreu a Europa. Então, Holanda, Inglaterra, a Bélgica, aí veio praticamente todas elas foram varridas pela reforma protestante. No primeiro momento, grande parte dela, depois quase que toda a Europa, no segundo momento, ficando como maioria de católicos, Portugal, Espanha, a Itália. A grande maioria dos outros países europeus se tornaram protestantes. Várias denominações surgiram, não foi como se fosse um católico uma só, várias denominações foram surgindo. Vocês viram aqui o surgimento de outras igrejas, né? Calvinista, anglicana, luterana. E depois vai ser muito mais, como a gente vai ver ao longo do tempo. Eu até coloquei as vertentes do cristianismo, né? Que eu falei com vocês, católico, protestante e cristão. O catolicismo é composto pela Igreja Católica, que hoje congrega o maior número de fiéis na América Latina, é onde tem o maior número de fiéis católicos do mundo. Ainda é a maior parte ainda. Quem está crescendo bastante é a religião islâmica, né, onde os adeptos são muçulmanos. A religião islâmica está crescendo, principalmente porque não tem essa questão de controle de natalidade, eles têm 5, 6, 7 filhos fácil. Numericamente, ela está crescendo bem mais, bem mais. Ortodoxa, que é originária do Grande Cisma do Oriente e é constituída por duas grandes igrejas ortodoxas, a grega e a russa, que são as duas. Que diferença delas é a liturgia, né, na língua, na hora da missa, né? Então, a ortodoxa é praticamente na Grécia e na Rússia que você tem. O restante, grande parte é do catolicismo, que tem a figura do Papa. Protecionismo pode ser dividido em 3 vertentes, está aí Lutero, está aí João Calvino, que começaram com isso. Chamados protestantes históricos, que começaram a partir do Lutero, que tem até a igreja hoje luterana ainda, né? A igreja praticamente no Brasil quase que todo. Então, a igreja luterana tem
forte na Alemanha, a maioria das pessoas são, e surgiram outras, como os anglicanos, como eu falei com vocês, os presbiterianos, os adventistas, metodistas, batistas tradicionais. Tem uma categoria de batistas, pentecostais e batistas protestantes. Então eu queria falar com vocês que tem duas vertentes, principalmente três vertentes do protestante. Os protestantes tradicionais, o protestante pentecostal e o neopentecostal. Então esse aqui eu falei com vocês do histórico. No século XX, principalmente aqui no século XX, principalmente nos Estados Unidos, período da crise de 29, da pressão da questão da Primeira Guerra Mundial, surgem as chamadas igrejas pentecostais. Os Estados Unidos é a maior nação protestante do mundo. Ela foi criada em cima, né, das pessoas que eram presbiterianos, metodistas, batistas, que foram expulsos da Inglaterra, na época a igreja anglicana se tornou oficial, e eles vieram, atravessaram o Oceano Atlântico e fundaram os Estados Unidos, por isso que é a maior nação protestante do mundo. Eles creiam, como eles falam aqui, eles criaram uma igreja que é baseada na crença na presença do Espírito Santo na vida do crente, através de sinais. Esse aí vocês vão conhecer mais, que a maioria das igrejas que tem no Brasil são pentecostais. Denominados por eles como dom do Espírito Santo, como falar em línguas estranhas, curas, milagres, visões. Dentro dessas igrejas pentecostais, tem a Assembleia de Deus, que a gente conhece aqui, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Batista Renovada, Brasil para Cristo, Cristã Maranata, Igreja do Evangelho Quadrangular, Congregação Cristã. A igreja que Lutero criou é as chamadas igrejas tradicionais. Aqui você tem bater palma, aqui você tem expulsar os demônios, certo? Falar em curas, falar em línguas. Aqui, essa é pentecostal. A diferença disso aqui, ó, para históricos, que você vai numa dessas igrejas aqui, você não tem bater palma, você não canta daquela maneira, você não grita daquela maneira que você conhece os pentecostais, você não tem expulsado o demônio, tá? É uma coisa que os católicos, você chega, canta um hino, você fica batendo palmas, às vezes tem até violões e tudo mais, o pastor faz a pregação, se faz as orações, todo mundo vai embora tranquilo. Já as pentecostais são daquela maneira que vocês conhecem, né? Expulsar demônio, curar e tudo mais, são o estilo dela. E já na Segunda Guerra Mundial, também a população muito triste, essa coisa toda. Você sabe que toda vez toda vez a população passa por crise, a igreja é um lugar que o pessoal vai bastante, não é verdade? A pessoa vai muito para pedir quando está numa situação ruim. Então essas igrejas crescem em momentos de crise, como crescem no Brasil, que desde a década de 80 do século XX, que elas vêm crescendo barbaridade, né? Que a década de 70 era muito pouco, mas a década de 80 para cá, em termos de 40 anos, vão colocar 50 anos, é um crescimento muito grande, porque o país em 50 anos está muito em crise, é inconstante demais. Então as igrejas multiplicaram e muita gente vai nessas igrejas, procurando ali uma solução rápida, né, para a crise dele. E aí surgiu o neopentecostal, que é justamente que prega o paraíso na terra. Tá vendo? A teoria que eles usam é a teologia da prosperidade. Você é filho de Deus, você vai ter que ir para o céu, você tem que acreditar em Deus, mas você tem que ser rico aqui na terra. Então, vocês podem ver que praticamente todas as igrejas neopentecostais falam que o testemunho que a pessoa dá, que a partir do momento que eu entrei nessa igreja, eu adquiri 4 carros. Passado um tempo, eu fiquei rico. Então, você vê que todos os testemunhos dessas pessoas são falando de riqueza. Notou isso? Só na questão neopentecostais, isso. Tem falar em curas, expulsar os demônios, falar em línguas estranhas, tem tudo. Além disso tudo, prega o tempo todo a questão que você tem que ficar rico. Bem burguês mesmo. Que você tem que ficar rico, você faz um voto com Deus. Dá o dinheiro, paga ali, que ele vai te retribuir. Certo? Você sendo fiel ali à questão, ele vai te retribuir e você vai ficar uma pessoa próspera. Então eles pregam sempre isso. Então, você nunca vê pregando pobreza. Até muitas das igrejas são grandes cultos, são grandes igrejas, são enormes santuários, né, que eles fazem.
Destaque para a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Renascer em Cristo, a Internacional da Graça de Deus, a Igreja Apostólica Mundial, Comunidade Evangélica Só na Nossa Terra, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, que são algumas dessas denominações neopentecostais. Tá vendo? Então você tem Igreja Protestante Histórico, pentecostais e neopentecostais. A gente não fica falando crente nem evangélico, tá? Essas denominações que tem. Ok? Volta à questão da igreja, logicamente depois surgiu a Reforma Protestante, a Igreja Católica não ia ficar por trás disso, resolveu fazer a chamada Contra-Reforma, ok? Ele não ia ficar parado esperando a Europa toda se tornando protestante, que a maioria é mesmo, né? E ela está só perdendo os fiéis. Então ela fez em 1545, bem depois, né? Porque foi em 1517, quando fez a Reforma Protestante Lutero. Em 1545 ela fez um concílio chamado Concílio de Trento, porque Trento é uma cidade da Itália, que eles foram para lá fazer esse concílio, aí reuniu-se. Essa foto mostra bem aqui, ó, os cardeais, os bispos, o Papa da época, né? E foram, o objetivo maior é isso aqui, ó, impedir a expansão protestante através do fortalecimento e moralização da Igreja Católica, que estava desmoralizada demais, vendendo cargos, vendendo indulgências, como vocês viram. Então, o que ela colocou? Reafirmou os dogmas católicos como salvação através da caridade, boas obras. Tudo bem, acabou com a venda de indulgências. Tudo bem que você pode ser salvo pela fé, mas tem que fazer as boas obras. Se não fizer boas obras, está errado. Ok? Confirmação do culto aos santos. Realmente tem os santos, sim. Tá ok? Esse negócio de negação ao culto aos santos, não. Jesus é importante, mas os santos também são importantes. E esses santos, né, eles acabam, eles servem, por exemplo, de elo entre você e Deus. Hierarquia eclesiástica. A hierarquia eclesiástica confirmada. Então você vai ter o Papa, você vai ter o Bispo, você vai ter o Cardeal, vai ter o Papa. A hierarquia que começando do Papa até a pessoa chegar à questão do Papa. Infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa não falha, o Papa é infalível. Depois até já tiraram isso aqui, ok? Porque isso aí era muito presunçoso demais. Não sei nem se foi o Papa Francisco que acabou tirando isso aqui, eu acho que sim. Suspensão da venda de indulgências e dos cargos eclesiásticos, ou seja, não vai vender mais nada, né? Salvação, suspendeu a venda da salvação, e padre e o cargo eclesiástico. Agora, criou-se nessa época, a partir de agora, vai criar-se os seminários, tá? Para o cara ser padre, ele tem que formar, ir para o seminário, fazer teologia, fazer filosofia, fazer história, ok? Para ele ter capacidade de conversar com seus fiéis. Porque Lutero falava que o padre tinha que casar e ter filhos para poder conversar melhor com as pessoas. Não, uma pessoa inteligente e estudada teria condições. Para isso ele estuda barbaridade. Vai chegar a ser padre com 30 anos, muitas vezes, né? Ele acaba o ensino médio, por exemplo, ele vai fazer teologia, filosofia, estuda para caramba. O padre é uma pessoa muito estudada. Os seminários confinados, tá? Manteve o celibato clerical, o padre não pode casar, criou seminários, como eu falei com vocês, elaborou index proibitório, são livros proibidos dos católicos lerem, livros protestantes que os católicos não podem ler, estabeleceu o Tribunal da Inquisição, que todos que fossem contra a Igreja Católica poderiam queimar na fogueira santa, era assim que eles colocavam, tá? Criou a Companhia de Jesus, nos moldes militares, contribuiu para a expansão do catolicismo no Novo Mundo. Na América, África e Ásia, todas as vezes que principalmente Portugal e Espanha eu ia, eles convertiam, à base da porrada muitas vezes, os índios à religião católica. Muitas vezes eles modificaram, como no Brasil, o índio falava tupi-guarani, teve que falar o português, o índio acreditava em vários deuses, teve que acreditar um deus só, ser católico, e muitos deles eram mortos se não aceitassem, se não convertessem à religião católica. Fizeram isso muito com os africanos também. E tinha muito africano que veio que era muçulmano, que era da religião islâmica. E muçulmano não se converte nunca a outra religião, porque ele sempre é dele. Pode até um cristão, um católico converter ao muçulmano, a religião islâmica, mas um islâmico converter a católico, isso não tem. Então, muitos deles foram mais judiados e foi bastante mortos nesse período aqui. Ok? Então, eles criaram dessa forma. Então, esse aí,
Com isso aí eu falo com vocês da reforma e da contra-reforma e a gente entra na resolução das provas. Na prova, né, que já caiu em 2015, vem com essa aqui, ó. Já caiu isso aí. Isso aí geralmente uns 3 provas aqui que vocês vão ver que já caíram com isso aqui, sobre a reforma religiosa. Com relação às reformas religiosas ocorridas na Europa no século XVI, podemos afirmar que foram reflexo de disputas políticas entre os jesuítas e os papas, nada a ver, era totalmente católico, tinha o objetivo de estabelecer a venda de indulgências para os pecadores, tiveram que acabar com isso, esse era um ponto negativo, permitiram à Igreja Católica uma total hegemonia religiosa na Alemanha. A Alemanha foi onde surgiu a Igreja Luterana com Martinho Lutero, então nada a ver. Só foram possíveis graças a decisões adotadas no Concílio de Trento, não foi possível muito mesmo antes, né? A igreja errou muito antes, depois da Contra-Reforma, que já estava espalhando a igreja protestante por toda a Europa, é que a igreja católica resolveu ter uma linha a seguir. E podemos afirmar que na Inglaterra foram promovidos pelo rei Henrique VIII, que criou a igreja anglicana, ok? Então a resposta correta é a resposta da letra E, beleza? A próxima aqui, 2016 também caiu. As reformas religiosas ocorridas na Europa no século XVI devem ser analisadas como parte integrante do processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Tudo que vocês estudaram comigo até agora é essa transição mesmo, tá? Que está passando. A expansão marítima, o renascimento, a reforma protestante, o mercantilismo, o absolutismo, né? Dessa forma, implicaram conflitos entre a doutrina religiosa que vigorava e as novas práticas relacionadas à nova ordem econômica. Assinala a alternativa que se refere aos conflitos apresentados. Quais os conflitos que vão fazer acontecer a questão da igreja protestante? Tomismo não, teologia agostiniana também não, nada a ver. Ato de supremacia, predestinação absoluta não. Prática da usura, porque está perguntando, né? Implicam conflitos entre a doutrina religiosa que vigorava e as novas práticas relacionadas à nova ordem econômica. Estou falando de nova ordem econômica, prática de usura, que eu falei com vocês, a prática do lucro fácil, de prestar dinheiro e receber os juros sem fazer o esforço, o que a Igreja Católica condenava em relação aos burgueses. E os burgueses, ela falava que ter lucro era pecado, que o burguês fazia era usura. Então, eles não aceitavam. Então, foi uma das causas da reforma protestante. Como a pergunta fala da questão da ordem econômica, a questão que fala de ordem econômica aqui é a prática da usura, letra E. Ok? 2017. No início da Era Moderna, 15, 16 e 17 caíram. No início da Era Moderna, a Igreja Católica foi abalada por uma série de acontecimentos que levaram a significativas mudanças internas e ao surgimento, deixa eu voltar aqui, aqui que eu volto aqui, e ao surgimento, aqui ó, no início da Era Moderna, a Igreja Católica foi abalada por uma série de acontecimentos que levaram a significativas mudanças internas e ao surgimento de novas religiões na Europa. Entre as ideias dos principais reformadores e contra-reformadores, podemos encontrar, criação do Index, foi na contra-reforma, ok? O livro proibido dos católicos lerem. Predestinação, foi aqui Calvino que falou daquele, né, pobreza, males e pecados, riqueza, Deus na sua vida. João Calvino. Criação da Companhia de Jesus, contra reforma. Uso da língua inglesa, aí não tem muita coisa, praticamente não tem aquele negócio, porque ele falou que o latim era para ser a língua nacional. Então, cada país começou a ter a sua missa, seu culto, aliás, a Bíblia, na sua língua nacional. A Bíblia como fonte de fé e livre exame, Lutero que falou isso, tá? Lutero. A extinção da hierarquia eclesiástica foi proposta também por questão de João Calvino, tá bom? Então, quando você vai falar aqui, João Calvino pediu isso aqui também, assim como Lutero pediu, tá bom? Então, aqui, ó, a pergunta vem essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês.
Assinale abaixo a alternativa que apresenta ideias relacionadas com a igreja de João Calvino. De João Calvino. Então, você tem que voltar aqui, nesse caso aqui, ó. Criação do index? Não. Predestinação? Sim. Certo? Criação da Companhia de Jesus, que eu falei que não. Usa a língua inglesa, não. Abrir como fonte de fé e livre exame. Sim. Extinção da hierarquia eclesiástica. Então, você tem aqui, ó. João Calvino. Primeira coisa, predestinação. É o principal ponto dele. Se você sabe o que é predestinação, você já tem a questão número 2 aqui, ó. Tá vendo? 2. Certo? Você tem o uso da língua inglesa, sabe que não. Criação do index e criação da Companhia de Jesus, que eu falei contra a reforma. A Bíblia como fonte de fé, tanto ele como Lutero vão defender, e a extinção da hierarquia eclesiástica, tanto ele como Lutero vão defender também. Ok? Então você tem 2, 5 e 6. 2, né? Vou colocar aqui, ó. Vocês, 2, 5 e 6 são de João Calvino. Ok? Principalmente por causa da predestinação, que é o ponto principal dele. Então, você tem disso aqui, a resposta correta fica letra C. A questão número 4. O Renascimento, amplo movimento artístico, vou colocar uma questão dessa aqui, literária, porque dessas últimas 3 provas de 2015, 16 e 17 não caiu nada sobre o Renascimento, aí eu coloquei isso para a gente lembrar um pouquinho, né? O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu da Península Itálica, começou na Itália, como eu expliquei para vocês, por quase toda a Europa, provocando transformação na sociedade. Sobre o tema, o correto é afirmar que, letra A, o racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. Tradição medieval eles eram contra mesmo. Até aqui está certo, né? Que a ciência explica tudo. Agora, a tradição medieval, de forma alguma. B. Houve o resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados ao dogma do catolicismo, sobretudo a concepção teocêntrica. Eles eram contra o teocentrismo e contra a questão medieval. Então, essas duas aí, muito errada. Letra C. Nesse período, reafirmou-se a ideia de um homem cidadão, que determinou por enfraquecer o sentimento de identidade. Enfraquecer, não. No Renascimento, ele fortalece a questão do humanismo, okay? Do antropocentrismo. Contribuir para o fim das monarquias absolutas? Não. Letra D. O humanismo se empregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo. O homem tem capacidade, sim. Determinou ações humanas pelo divino, por Deus. Não. Ele é capaz de fazer tudo sozinho, transformando de acordo com sua vontade e interesse. Então, está errado também. Letra E. Os estudiosos do período buscaram apoio do método experimental, experimenta tudo, e na reflexão racional, a razão, guia da verdade, valorizando a natureza e o ser humano, que valorizar a natureza era uma das características do Renascimento, e o ser humano, o humanismo, ok? Então a ciência, para você chegar a uma verdade, você tem que usar a razão, a ciência experimentando tudo, né? Falar que aquilo de cima para baixo não. Então, a letra E, a resposta correta da número 4. E a número 5, o renascimento cultural é visto pelo senso comum como movimento artístico, sabendo, no entanto, que esse movimento é muito mais abrangente, é artístico, literário, né, científico. Sobre o renascimento é correto afirmar. Letra A, o renascimento foi um movimento de mudança de mentalidade da sociedade europeia e repercutiu nas mais diversas áreas, com certeza, na ciência, na própria questão da reforma religiosa. Ele vai abranger várias áreas. Foi um movimento importantíssimo, né? Artístico, científico, né? Literário, foi tudo. Letra B, a força das ideias humanistas combater o cristianismo e impôs o pensamento ateu de forma alguma. Apesar que alguns são ateus, mas nem todos eram dessa forma. Eles aceitavam, muitos lá eram cristãos ainda. As ciências, em geral, não tiveram grande desenvolvimento, porque no período renascentista não houve uma preocupação com a questão empírica. Não tiveram grande desenvolvimento, totalmente errado. O Renascimento resgatou o pensamento humanista, que se manteve forte durante a Idade Média,
média no combate às heresias. Não tem nada a ver com isso não, tá? Resgatou o pensamento humanista, mas para acabar com as heresias, não foi manter para isso não. É valorizar o homem, o individualismo. A busca por valores perdidos na antiguidade recebeu amplo apoio da Igreja Católica, que compartilhou do ideal antropocentrista dos gregos. A Igreja Católica não. A Igreja Católica é a questão teocentrística, ok? Então a resposta correta, letra A número 5. Vou voltar aqui. A número 5. A número 5, letra A é a resposta correta, ok? Um grande abraço. Até a próxima.